Boa noite. Eu sou Valdemar e vou contar aqui mais um caso que aconteceu no interior do Paraná. Há muitos anos atrás vivia um jovem casal. Eram colonos de uma fazenda de plantação de café. Eles tiveram um filho, era só felicidade naquela casa, pois era o primeiro filho do casal. Estava tudo planejado para fazer o batismo da criança. Só faltava 2 dias para a missa e o batismo, mas infelizmente o destino pregou uma peça naquela jovem família. O bebê ficou doente e a cidade ficava a muitos quilômetros longe da fazenda. E não deu tempo de salvar a criança, que faleceu no colo da sua mãe. A tristeza tomou conta daquele lugar. Deram banho no corpinho do bebê, fizeram um velório e sepultaram no cemitério da cidade. Um detalhe importante é que o padre não batizou, mesmo que já estava sem vida, pois era o costume do povo naquela época e até hoje fazem isso. Passaram-se 7 anos, o casal já tinha mais 2 crianças, e todos os anos, no dia de finados, iam visitar o túmulo do seu filho amado e levar flores. Porém, algo sinistro aconteceu no cemitério exatamente na data que a criança faleceu. O coveiro que estava trabalhando à noite começou a ouvir um choro de criança que vinha bem na beira da cerca do cemitério. Era por volta das 7 horas da noite. Ele, assustado e curioso, começou a procurar de onde vinha aquele choro, imaginando que poderia ser alguma criança que estava perdida dos pais. Ele foi seguindo aquele barulho e, pasmem, o choro vinha do túmulo do bebê que havia falecido há 7 anos atrás. Seu Chico, o coveiro, saiu correndo assustado, tentando entender o que tinha acontecido e foi direto na igreja contar para o padre da paróquia. O padre não acreditou. Seu Chico, mesmo apavorado, levou o padre até o cemitério para conferir e na hora que se aproximaram do túmulo, novamente se ouviu o choro do recém-nascido. Então o padre disse para o seu Chico para saírem dali e no outro dia iria conversar com os pais do bebê. Foi proposto rezar uma missa para ver se aquela alma descansasse em paz. Assim o fizeram. Tudo ficou calmo, não se ouvia mais aquele choro no túmulo da criança. Só que não parou por aí. Passaram-se 7 anos e novamente, no mesmo horário que a criança faleceu, o coveiro começou a ouvir de novo o choro no túmulo. Enquanto o padre não fez o batismo, a criança não teve sossego. Então retiraram os restos do bebê e o padre fez o batismo. Só assim ela descansou e daquele dia em diante não se ouviu mais o choro de criança naquele cemitério. Esse foi mais um relato do interior do Paraná. Até a próxima. Olá, eu me chamo Laura. Eu moro no interior do Texas e quero relatar a minha experiência que aconteceu no Natal de 2008, quando eu morava na Carolina do Norte. Naquela época, meu filho Sebastian tinha 12 anos de idade. Já fazia um bom tempo que eu estava divorciada. Trabalhava em um escritório de ações imobiliárias. A minha irmã Cristina me convidou para passarmos o Natal daquele ano em uma cabana em uma área de bosque. Ela me mostrou as fotos e eu fiquei encantada. O ambiente era familiar, acolhedor, lareira, varanda, cozinha, tudo em meio a um lindo bosque. Eu fiquei me imaginando ali junto com o meu filho celebrando o Natal juntos. Eu fiquei empolgado e comecei a fazer todos os preparativos para esse dia. Alugamos a cabana por uns 3 dias. No dia marcado na antevéspera de Natal, havíamos chegado pela manhã. Eu notei que havia outras cabanas vizinhas, porém eram bem distantes uma das outras. Creio que a uma distância de quase 500 metros. Aquele bosque era lindo apesar de estar nevando pouco naquela época. Começamos a preparar tudo para a nossa ceia de Natal. Colocamos enfeites por toda a casa, luzes pisca-pisca e outras coisas. Eu e minha irmã planejamos o que iríamos comer. A primeira noite que dormimos naquela casa foi tranquila e maravilhosa. Mas algo estava prestes a acontecer. Me lembro que quando chegou a noite de Natal, eu estava na cozinha com a minha irmã preparando a ceia. Meu filho estava na sala se divertindo com alguns jogos. Foi quando eu o chamei para irmos lá fora, acender as luzes de Natal da varanda. Não estava nevando naquele momento.
Eu e Sebastian estávamos felizes acendendo as luzes de Natal. Nós estávamos conversando quando de repente o Sebastian parou de falar. Eu olhei para ele e vi que ele estava com um semblante de medo, olhando fixamente para o bosque. Eu olhei para o bosque também e vi ao lado de uma árvore uma criatura parada nos observando. Deveria estar a uns 30 metros mais ou menos. Era um tipo de cão que estava em pé como um ser humano. Tinha olhos muito amarelados e orelhas pontudas como se fosse um chifre. Eu não aguentei e soltei um grito de medo. Eu falei para o Sebastian entrar na cabana. Nessa hora, aquilo que eu pensei ser um lobisomem fez algo que eu jamais imaginei e nunca vou esquecer. O bicho levantou o voo e por uma fração de segundos eu pude ver que aquilo tinha asas enormes como a de um gavião. Por sorte, nós entramos na cabana. Eu disse para minha irmã que vimos uma coisa muito feia lá fora. Nós escutamos aquela coisa andar em cima do telhado. Aquilo tinha uma respiração muito ofegante. Eu e minha irmã e o Sebastian ficamos todos na sala, abraçados, tentando não fazer barulho. Aquilo durou quase a noite inteira. Aquela criatura não desistiu fácil. Parecia estar disposta a entrar na cabana para nos atacar. Quando finalmente amanheceu, eu ainda com muito medo saí na varanda. Eu peguei uma escada e subi até o telhado. O que eu vi me deixou ainda mais chocada. Havia nevado pela madrugada. O teto estava coberto de neve, e nela se destacavam pegadas muito estranhas. Havia pegadas de um cão, mas eram pegadas muito grandes, quase o dobro da minha mão aberta. Eu resolvi tirar fotos e mandar para um amigo meu que era professor de biologia. Era impossível ser um cão. Cães não podem voar e fazer aquilo. Naquele momento eu percebi que se tratava de uma criatura sobrenatural. Eu vi também no solo essas mesmas pegadas que seguiam até o bosque e desapareciam. Meu amigo viu as fotos e não soube explicar o que era aquilo. Ele disse que nunca viu nada semelhante àquilo. De acordo com muitos relatos e filmes que eu já vi, eu pensei que eu vi um lobisomem devido às suas características físicas. Mas até onde eu sei, lobisomens voadores não existem. Eu nunca vi nada semelhante àquilo e nunca ouvi outro relato semelhante ao que eu vi. Foi tudo muito confuso. Se você que está vendo esse vídeo souber explicar o que eu vi naquela noite, deixe aqui nos comentários. Obrigada por ouvir o meu relato. Adeus.